Como é que é, amiga da Bíblia Sem Maquiagem? Tudo bem? Eu tive que fazer uma pausa na Bíblia para tratar de um assunto não menos importante, mas hoje nós vamos continuar com o vocabulário da última historinha do capítulo 35. Pois é, mais um capítulo que se foi, mas não sem deixar rastros. Vamos ver quais são eles. No versículo 1, Deus disse a Jacó para subir a Betel e habitar ali. Agora, a Bíblia não disse, Deus disse para ele partir, mas partiram de Betel. Quanto tempo ficaram ali? Não informa, mas Jazar disse que ficaram 6 meses, lá no livro de Jazar, capítulo 36, versículo 3. O destino agora é Efrata, ou melhor dizendo, Belém. E faltando um pequeno espaço para lá chegar, Raquel teve trabalho em seu parto, que aliás a gente nem sabia que ela havia concebido outra vez. Se não fosse Jazar no capítulo 36, versículo 8, a gente não ia saber que Raquel concebeu naquele tempo que Deus mudou o nome de Jacó. Ela sentiu bem o que Deus disse a Eva no capítulo 3,16. Com dores terás filhos. E assim, vimos a conhecer uma das profissões mais importantes e menos reconhecidas, a parteira. Como é que elas já sabiam fazer um bebê nascer? Eu até hoje não sei. As parteiras vão desempenhar um papel audacioso no Êxodo 1, dos versículos 15 a 22, por temerem a Deus, e por isso Deus fez bem a elas, pois é só a Ele que devemos temer. Mas Raquel tinha mesmo um organismo frágil, não? Primeiro, não conseguia engravidar. Agora, na segunda gravidez, saiu-lhe a alma e morreu. Mas como assim? Saiu-lhe a alma. Por que morreu? Bom, desde o capítulo 1, a cada ser vivo que Deus cria, Deus chama de alma vivente. No capítulo 2, 7, Deus soprou o fôlego da vida no nariz de Adão e ele foi feito alma vivente. Você notou nas suas aulas de ginástica que quando o professor diz inspira, é para o ar entrar no organismo e quando ele diz expira, é para soltar o ar? Acho que já deu para perceber a essas alturas como é comum as pessoas e até os lugares terem mais de um nome. Neste caso, Raquel chamou o nome de seu filho Benoni, mas Jacó o chamou Benjamim, e assim ficou. Em 2 Samuel 12, versículos 24 e 25, vai ser igual com Salomão e muitos outros personagens importantes terão seus nomes trocados. Olha aí alguns exemplos. Minha pesquisa no Google diz que Benoni significa filho da minha aflição, filho da minha dor, mas Benjamim, filho da felicidade. Com qual dos dois você concorda? Benoni não está em Jazar, mas é preciso continuar lendo com atenção, pois no versículo 8 eu disse que o nome do carvalho Alon Bacute não estava em Jazar. Só que está alguns versículos mais adiante, no capítulo 36, 6. Está entre as mortes de Rebeca e Labão, e eu não prestei atenção. Raquel, afinal, teve uma história triste, não? Ficou em segundo lugar no casamento, teve dificuldades para engravidar, agora morreu e foi sepultada pelo caminho. Não teve a oportunidade de ver os filhos crescerem, sendo que José vai se tornar grande e nem o nome que deu ao filho foi aceito. E morreu nova. Jazar 36:11 diz que ela estava por volta dos 45 anos. Pelo menos Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura para que fosse lembrada. Essa coluna da sepultura de Raquel, que permaneceu até o dia de hoje da história, é o local onde estarão 2 homens esperando por Saul para avisar que as jumentas que ele procurava foram encontradas no evento em que ele está sendo ungido por Samuel como rei de Israel, em 1 Samuel 10:2. O termo até o dia de hoje é repetido em várias situações na Bíblia, e alguns são válidos até o dia de hoje. Mais uma vez, Jacó estendeu a sua tenda,
como ele sempre fez, e esta era a sua casa. Já pensou como deveria ser viver assim? Foi assim com Abraão e Isaque também. Uma coisa é certa, não tinham que pagar aluguel a ninguém. Dessa vez, Jacó estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. Lugar novo este. Pelo Google, significa Torre do Rebanho em hebraico. E diz que era provavelmente uma torre de vigilância usada para proteger rebanhos de animais, ou uma torre que servia como ponto de referência ou um local de reunião. Como a criatividade vai aumentando. Eu só vou citar o que consta na Bíblia, em 1 Samuel 10:2. Ali diz que o sepulcro de Raquel está nos termos de Benjamim, o que parece mais lógico, pois foi por aí que ele nasceu e ela morreu. Jacó habitou naquela terra, ou seja, Migdal-Éder, mas não é um dos pontos mais importantes nas peregrinações dele. Talvez tenha habitado pouco tempo aí, mas tempo suficiente para Ruben deitar-se com Bila, uma das suas concubinas. No capítulo 18 do livro de Levítico, Deus explicou bem sobre os casamentos ilícitos e as uniões abomináveis, porém tudo continuou acontecendo como era no princípio. Veja 2 Samuel 11:4 e 13:14. Até no tempo de Jesus isso acontecia, pois Paulo expôs o caso em 1 Coríntios 5:1. No capítulo 28:16, Jacó não sabia que o Senhor estava naquele lugar. Porém, agora ele soube do caso de Ruben. Quem será que contou para ele? E qual foi a atitude dele? Não sabemos. O verbo saber já tinha sido utilizado em várias situações, mas só agora eu me dei conta da sua importância, pois Deus repete muitas vezes em Isaías 45, quando se dá a conhecer ao rei Ciro, quando ele dá autorização para invadir a Babilônia. Já apareceram muitos números que se repetem e se tornaram importantes por isso, mas o número 12 só aparece aqui no versículo 22. E depois, olha só a relevância que vai ter durante todo o resto da Bíblia. Tudo começou com esses 12 filhos de Israel. No capítulo 29, dos versículos 32 a 35, o título daquele trecho dizia o nascimento a Jacó de 12 filhos. Mas conforme vimos neste mesmo capítulo, só agora foi que nasceu o 12º, Benjamim. E segue com um pouquinho de atenção para cada um deles, desde o seu nascimento, passando por alguns livros em que eles vão marcar presença, desde Ruben, o primogênito de Leia. Até o Novo Testamento, eles sabiam de qual família eram, até que Paulo os desencorajou de continuarem a fazer o rastro dos seus antepassados, chamando de questões loucas, genealogias intermináveis, em Tito 3:9 e 1 Timóteo 1:4. Mas ele sabia de qual família era. De Benjamim. Ele mesmo disse em Romanos 11:1. Então por que é que os outros não poderiam saber também? Preste atenção como Zebulon, o caçulinha de Leia, juntamente com Naftali, filho da serva Bila, deram o nome ao local em que Jesus está, em Mateus 4, versículos 13 e 15. E Dan, o outro filho da serva Bila, vai ser o marco, desde Dan até Berseba, em vários livros. Eu já te adiantei no nascimento dele, que um dos personagens mais famosos da Bíblia vem dessa descendência, Sansão. Falei também sobre o conflito entre os nomes das cidades entre Josué 19:47 e Juízes 18:29. O nome da cidade que tomaram era Lezem ou Laís. Segue com outra questão não menos importante. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Então são arameus, como Labão, não é mesmo? Tal qual Isaque no capítulo 21. Se Abraão habitava na terra de Canaã, e nessa terra nasceu Isaque, o correto não é dizer que Isaque era cananeu? Hebrom está na terra de Canaã, onde também Sara morreu e foi sepultada, no capítulo 23.
mas a definição para todos eles ficou Hebreus. Coisas a pensar. Veja bem que Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriat e Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Abraão veio de Padã Arã. Isaque nasceu, viveu, morreu e foi recolhido e sepultado em Canaã. Porém, são hebreus. Enfim, eu sempre fui mal em matemática mesmo. Isaque viveu 180 anos, 5 a mais que seu pai, que também morreu velho e farto de dias. Mas eu não acho que morreu em boa velhice, como diz de Abraão no capítulo 25, 8, pois Isaque, apesar de ter sido o filho da promessa, viveu cego a maior parte da sua vida, desde antes da troca da primogenitura entre Jacó e Esaú. Pense, reflita, comente, ao menos entre seus familiares e conhecidos. Se tem dificuldades para deixar seus comentários aqui, pois esse é o propósito da sua Bíblia Sem Maquiagem, que se despede neste momento. Até breve.